Nesse vídeo eu vou trazer para você imagens inéditas da rotina do Presídio Federal, tanto em Brasília como os outros presídios federais pelo Brasil afora. Eu fiz uma edição de uma matéria publicada, uma boa matéria do Metrópolis, mostrando como é a rotina, como é que é o procedimento, todos os detalhes você vai conferir agora. E no final do vídeo eu vou trazer uma comparação. O que será que o preso prefere? Ficar preso no presídio federal ou no presídio comum? Esse vídeo está muito interessante. Vamos acompanhar agora então a rotina num presídio federal. Quando eu chego no Presídio Federal, desembarco numa área já dentro da penitenciária, me encaminham para uma sala. Faz parte do que eles chamam de inclusão, quando você está sendo preparado para ingressar no sistema. Então, mais uma vez, você tira toda a sua roupa, faz uma série de movimentos para que se tenha certeza que realmente você não porta algum tipo de faca, algum tipo de instrumento pérfuro cortante, que você não tem algum tipo de droga em alguma cavidade. A entrada no presídio ela é muito rigorosa. Então esse rigor ele é estendido não só para as visitas e advogados, mas também para os policiais. Não é possível entrar com celular. Existe, inclusive, um armário. Quando eu ingresso no sistema penitenciário, eu sou atendido por uma série de profissionais, por uma série de entrevistas, responde questionários, psicólogos, assistentes sociais, dentistas, assessoria jurídica. O preso ele passa a ter uma vida lá dentro, então tudo isso é acompanhado pelos profissionais. Você tem direito a estudar, você pode fazer, inclusive, o curso fundamental, ensino médio, alguns à distância, então dentro do presídio você consegue estudar, inclusive. Toda essa atividade que é feita fora da cela é acompanhada. Só que existe também a conduta dos internos lá dentro. Eles não podem andar com a cabeça erguida, eles têm que andar sempre olhando para o chão. Como os policiais, principalmente os policiais penais federais, eles têm um alvo, eles são constantemente ameaçados por facções criminosas, que exatamente lutam contra esse sistema mais rigoroso do Estado, eles tomam todas as precauções. Então, assim, por mais que dentro da penitenciária seja um ambiente relativamente controlado, eles tentam não dar muitas informações, não citam nomes, se tratam por chefe, independente do cargo. Eu estou preso numa cela de regime disciplinar diferenciado, RDD que eles chamam. Quando um preso ingressa no sistema penitenciário federal, ele passa 20 dias enclausurado nessa cela, inclusive sem direito a sair para o banho de sol. Ele toma o banho de sol dentro da própria cela. É o maior, com espaço onde o preso pode ficar tomando banho de sol. Há umas fendas no teto por onde os raios solares passam e você consegue tomar o seu banho de sol ali. Durante esse primeiro dia, eu recebi um kit de higiene pessoal e também de limpeza, além de um enxoval com peças de vestuário. Toda vez que o interno sai da cela, essa cela ela passa por vistoria dos policiais. Não só para ver se tem alguma mensagem, algum bilhete escrito, algum potencial armamento escondido, mas também para ver a questão da higiene. A limpeza da cela fica a cargo dos próprios internos. Algumas celas, principalmente para quem dá entrada na penitenciária, elas têm isolamento acústico. Porque já aconteceu de um detento que tem alto grau de comando dele dar entrada na penitenciária e começar a gritar da cela para que os outros soubessem que ele estava ali, que ele tinha chegado. A cama é de alvenaria, também de concreto presa à parede, e eles te dão aquele colchão dos mais simples, que vendem em supermercado, que vendem em lojas de departamento. Dá para dormir sem sentir muito incômodo.
Logo ao lado é a parte, digamos, íntima da cela, um vaso sanitário de alvenaria, né, também de concreto, acoplado a uma pia triangular com água corrente que você pode usar a todo instante. Um pouco mais acima, um acionador da descarga. Da mesma forma, um buraco no teto, que é acionado também pelos policiais penais federais, que costumam avisar mais ou menos quando a água será ligada, e aí o preso tem entre 7 e 8 minutos no máximo para poder tomar o banho. A água não é fria, mas ela também não é quente. Os presos, eles não são monitorados dentro das celas, senão seria uma violação de intimidade e, juridicamente, o Sistema Penitenciário Federal não pode fazer esse tipo de monitoramento. Inclusive, a câmera que mostra a parte interna da cela do Carone, ela foi instalada a pedido do Metrópolis. Muitos detalhes ali foram pensados no dia a dia, por ver que um preso uma vez tentou passar um recado por baixo da cela, ou às vezes ver o que aconteceu em outros presídios, os presídios estaduais. São várias alterações que eles fizeram ao longo dos anos, para que a chance de comunicação entre eles fosse praticamente zero, né? Quando o policial penal entra na ala, ele fala, agente na ala. Quando o preso escuta essa frase, ele precisa se dirigir para o fundo da cela, ficar de costas. E aí ele dá a ordem, dá o comando, explica o motivo pelo qual ele está ali. Aí, dependendo, o preso reage a essas ordens. Como a porta é completamente fechada, eles acabam aguçando outros sentidos, como a audição e o olfato. Só do jeito que o policial abre o cadeado, eles sabem que é um policial que está entrando. A forma de andar. Mulher não é muito recomendado usar perfume, porque isso aguça. Então, eles começam a aperfeiçoar vários sentidos. Os procedimentos, eles são repetidos à risca e de forma muito rígida. Por exemplo, toda vez que o interno sai da cela, ele precisa tirar toda a roupa. E aí essa roupa é vistoriada ali pelos policiais, eles já saem algemados. Existe também a questão do... Não tem muita conversa. Se eles querem fazer algum pedido, alguma solicitação, até mesmo, minha pasta de dente acabou. Eles preenchem um requerimento, toda semana eles recebem 5 folhas, eles preenchem e pedem tudo via requerimento, para exatamente não ter tanta conversa entre interno e policial. Para você algumas orientações de como funciona mais ou menos as regras aqui na unidade, tá? Você pode ter em cela alguns materiais que a gente normalmente troca toda terça-feira, tá certo? Você pode ter em cela 5 cartas, 5 fotos da sua família, 5 requerimentos que a gente também recolhe às terças-feiras, 2 canetas, 5 envelopes e 5 folhas para mandar carta para seus familiares, ok? Vou te deixar uma folha de endereços que você pode ter na sua cela com o endereço da sua família. O preso federal ele não tem direito à TV, né? Ele não tem noção do que está acontecendo no Brasil e no mundo, né? Em termos de notícias factuais, ele não tem nenhum tipo de acesso, diferente dos presídios locais, onde praticamente cada cela tem uma televisão. A primeira refeição que eu consumi aqui no Presídio Federal era composta por arroz, feijão, empadão de frango, batata palha e de sobremesa um bolo de coco e uma maçã. A comida aparentemente é diferente dos presídios estaduais, porque de certa forma é uma comida de qualidade. Ela vem quente, ela vem bem temperada, ela é honesta. Tudo que acontece envolvendo o interno é acompanhado de perto pelos policiais. Então, no banho de sol, eles dão uma volta no quadrado, né? E aí, só quando o policial fala que está liberado para o banho de sol, que eles começam a andar e fazer a atividade deles.
Eu participo do banho de sol durante 2 horas. Esse pátio ele é controlado, monitorado 24 horas por um conjunto de câmeras. O policial ele acompanha de perto, existe o policial ali atrás das grades olhando e também tem uma torre, uma espécie de cabine de comando que eles observam também as câmeras, né? O banho de sol deles são em pequenos grupos. Aqui em Brasília eles ficam no máximo em 3 ou 4. Né? Nem durante o banho de sol eles não podem fazer uma rodinha para poder conversar entre mais de 3 pessoas. O Carone, quando ele saiu para o banho de sol, ele ficou sentado, encostado na parede. E aí, por meio da câmera, a gente teve até que dar um zoom para ver se ele estava de olho fechado, se ele estava dormindo ou não. Ele ficou muito quieto. E os presos normais, eles andam o tempo todo, muitos correm, no quadrado mesmo. Ficam correndo em círculo, toda quarta tem futebol, então se eles conseguem montar um time a depender do número de pessoas que tem na mesma ala, eles ainda conseguem jogar. É bem interessante pelo fato de que, naquele momento, o preso consegue ter até uma informação sobre esporte. Eles pregam algumas folhas nas grades do local do pátio onde tem um banho de sol, com a tabela atualizada do Campeonato Brasileiro, com o resultado das partidas das fases da Copa do Brasil. Acho que é um momento ali em que o preso tem um pouco de noção do que está acontecendo, pelo menos no futebol. As visitas são feitas por meio do parlatório, que existe uma cabine, são 3 cabines, e os familiares podem visitar os internos e os advogados. Os familiares geralmente vão com roupas coloridas e eles entram no parlatório e a conversa é feita por meio de telefone e aí é tudo monitorado também. É um vidro resistente, né? Praticamente à prova de balas, assim. Também existe, além do parlatório, um espaço destinado para audiências virtuais, visitas virtuais também. Então, o interno que tem um familiar distante, ele pode fazer videochamada, mas aí também sempre monitorado por policiais de dentro do presídio. A noite no presídio é composto pelo jantar. Esse jantar ele chega... É difícil ter certeza, porque você perde um pouco a noção da hora dentro da cela, então você só tem noção que escureceu. O policial penal federal entra na cela, oferece o jantar. Era arroz, feijão, uma carne assada, era macarrão, parafuso e uma banana de sobremesa. Eu consegui ler um livro, parte de um livro, do Drauzio Varela, inclusive. Pouco tempo depois, a luz se apaga. Eles controlam a luz dentro da cela, então depois que ela se apaga, você não enxerga mais nada, fica um breu. Dizem que o preso, quando ingressa no sistema penitenciário federal, ele tem dificuldade para dormir. E o silêncio incomoda, você não escuta nada. Ao longe você escuta às vezes um carro que passa na rodovia e mais nada. Só os passos dos agentes fazendo a ronda, ou alguns cadeados e ferrolhos abrindo, portas batendo, né, abrindo e fechando, é só o que você escuta. Existem armários repletos de armamentos. E na própria torre também existem aberturas para que os policiais possam atirar, se for o caso, de uma tentativa de invasão, sem serem atingidos. Então tem aberturas nas laterais da torre e no teto, para que eles consigam até mesmo derrubar aeronaves. Realmente tudo foi pensado para que, no pior cenário, eles possam atuar. Tem um arsenal muito grande aqui dentro, que conta não só com um blindado, que é praticamente um carro de guerra, mas como armamentos pesados, além de viaturas, helicópteros. No Presídio Federal, eu acordei com os agentes, entrando na ala para servir o café. Pão com manteiga, café com leite e uma fruta. E logo depois foi expedido o meu alvará de soltura e eu saí. Pude trocar de roupa e caminhar pelo presídio, dessa vez sem a cabeça baixa. Não se esqueça de deixar o seu like nesse vídeo, porque isso é muito importante, e se inscrever no nosso canal. Quando você analisou agora
toda a dinâmica do presídio federal, talvez a sua primeira análise foi assim, caramba, tem tudo, comida boa, mora sozinho, tem ali assistência médica, tem todo um procedimento que o cara vai ficar ali tranquilo, né, vou colocar entre aspas, tranquilo, não há risco de integridade física. Aparentemente, olhando assim pelo que o presídio federal oferta, é melhor comparado, logicamente, aos presídios comuns. A precariedade, por exemplo, no presídio comum, numa penitenciária comum, o cara tem um problema de saúde, é uma dificuldade muito grande para ele conseguir um remédio, uma assistência médica. Já no presídio federal, ele consegue ter isso de uma forma muito mais rápida e com uma qualidade muito melhor. A comida também do presídio federal é muito melhor comparada ao presídio comum. Então é claro que aqui você vai ter coisas positivas e tem coisas negativas. Os pontos positivos realmente é essa questão da assistência, mas nem tudo é flores. Lembrando que esse presídio que o Vorcaro está preso, também está preso o Marcola, grandes líderes estão também, como Fernandinho Beiramar, estão em presídios muito similares. Praticamente é o mesmo procedimento. Então o que você está vendo aqui nesse vídeo aplica para praticamente todos os presídios federais do Brasil. Muito bem, você analisou aqui os pontos aparentemente positivos. Agora a gente tem que fazer um contraponto. Qual que são os pontos negativos de um presídio federal? Um que eu enxergo que é o ponto negativo é esse isolamento. Esse isolamento parece ser bom. Ele traz essa impressão, pô, vou ficar sozinho na cela, vou ler um livro, não vai ter ninguém me perturbando, eu vou ter um pouco mais de privacidade. Esse é um olhar. O problema é que você vai entrar numa onda do tédio. E aí eu tenho que admirar os caras que ficam no presídio federal. Pensa só você ficar trancado dentro do seu quarto agora, num lugar assim que você não vai ter contato com celular, com televisão, com pessoas. Há teses, que eu até concordo com essa tese, que isso é uma tortura psicológica, o cara ficar ali sem nenhum tipo de entretenimento. Aqui a gente não está analisando se o cara merece ou não, dependendo do crime que ele cometeu. A gente não está fazendo essa análise. Eu sempre falo que o canal aqui, a proposta dele é analisar o sistema prisional e não analisar o crime do cara, tá bom? Deixar isso bem claro aqui. Então quando você analisa isso, o cara fica isolado. Pô, não tem um rádio, não tem uma televisão, ele não tem acesso à internet, ele não tem companheiros para trocar uma ideia. Porque de repente se ele tivesse com mais um, né, ali morando em dois, digamos assim, como já até aconteceu em penitenciárias conhecidas no estado de São Paulo, a penitenciária do estado, por exemplo, que era masculina, hoje é feminina, ainda você troca uma ideia, conta uma história, divide ali uma angústia, você vai... O ser humano, na minha concepção, não sei qual que é a sua, depois você comenta aqui abaixo, o ser humano ele nasceu para ter esse contato físico com pessoas. É importante você ter esse momento para conversar, e dentro do presídio federal você não tem esse acesso, salvo quando você vai para um banho de sol ali, que você conversa com um ou com o outro, mas você viu na matéria também, que é extremamente reduzido, e até, dependendo da conversa, os próprios policiais federais vão ali fazer uma intervenção. Quando o cara está na penitenciária comum, é diferente. Lá tem muitos presos para ele conseguir trocar ideia, ele sai no banho de sol, tem diversos caras que ele pode encostar, dividir uma ideia, pode ali contar uma história, enfim. Eu falo porque, né, a minha experiência dentro do sistema prisional sempre foi assim. Quando você saía no banho de sol, você conversava com outros caras de outras celas, você dividia experiências que estão aqui tudo narrado no meu livro chamado Lodebar, Submundo do Crime e a Vida na Prisão. Se quiser conhecer a minha história dentro do sistema prisional, vai estar aqui no primeiro comentário fixado no link da descrição, se você quiser adquirir meu livro contando a história do sistema prisional sobre a minha ótica, tá bom? Vale muito a pena a leitura. Então você conversa com um, conversa com outro, vai passando o tempo. Querendo ou não, você acaba distraindo a sua mente. Além disso, também, na grande parte das penitenciárias e até mesmo CDPs semiabertos, você tem a televisão para você assistir um jornal, para você assistir, os presos gostam muito de assistir uma novela, assiste um filme, tem rádio, então ali ele consegue também distrair quando ele está trancado. Então por esse ângulo, estar numa prisão comum é melhor. Só que na prisão comum você vai ter tudo aquilo que eu já citei para você. Ou seja, não vai ter, né? Não vai ter uma saúde de qualidade, a comida já é mais precária, é a lotação. Você entende? É difícil fechar essa conta. Outro ponto positivo de você estar no presídio comum é o acesso físico à sua família. Você consegue abraçar. Você consegue abraçar a sua mãe, você consegue abraçar a tua esposa, você abraça o teu filho, você tem o contato físico.
Já no Presídio Federal, não. Você assistiu na matéria que no Presídio Federal você só consegue ver a pessoa através de um vidro e conversa pelo interfone, não tem nenhum tipo de contato. Além disso, é tudo gravado, você não tem privacidade na conversa. E sempre com aquele pressuposto. Bom, eu vou ter que gravar porque vai que eles estão ali fazendo alguma coisa. Tudo bem que tem até um debate ali sobre a privacidade e a questão da segurança pública nacional. Não é o tema do vídeo de hoje, talvez eu grave um outro vídeo aqui para falar sobre isso, tá? Então são muitos fatores que acabam determinando aqui essa questão. Na minha avaliação, é melhor estar no presídio comum, na minha avaliação. Por mais que, olhando assim nessa matéria, por exemplo, que o Presídio Federal ele tem mais recursos, para mim, isso, comparando ao presídio comum que você vai ter ali também, não que cadeia seja bom, não estou dizendo aqui que cadeia seja legal, qualquer cadeia não presta. Mas se o cara tiver que cumprir pena, na minha avaliação, estar no presídio comum é melhor para o cumprimento de pena. Mas qual que é a sua opinião? Por mais que você nunca tenha passado pelo sistema prisional, mas analisando o presídio federal e o presídio comum, qual você acha que é melhor para o cara cumprir pena? O tema aqui não é analisar se o cara merece ou não estar preso. Eu estou dizendo assim numa reflexão. Lembrando que esse canal tem essa proposta, trazer uma reflexão sobre o sistema prisional. Por isso eu quero saber a sua opinião no comentário aqui abaixo. E para finalizar o vídeo de hoje, como a vida é muito louca, né? Você vê, o Vorcaro tinha tanto dinheiro, uma vida de luxo, fez um casamento cinematográfico. O cara deve ter já experimentado todo tipo de comida maravilhosa que o mundo já pôde ofertar, dormir em hotéis altamente luxuosos, viver uma vida realmente assim de príncipe, né? Se assim podemos dizer. E de repente ele se depara agora num cenário totalmente adverso daquilo que ele estava acostumado. Como a vida é muito louca, né? Um dia você está num palácio, daqui a pouco você está num calabouço. Quero convidar você para se inscrever no nosso canal, hypar esse vídeo, tem um botão do hype aqui, ó. É só você apertar ele que você vai dar uma força, vai dar um gás no nosso engajamento. E se você puder se inscrever no nosso canal, vai ser muito bem-vindo. Aqui o tema sempre é o sistema prisional. Tem as playlists para você acompanhar com temas específicos, vale a pena você assistir. Eu sou Arquimedes Nicastro e esse foi mais um Papo Reto. Muito obrigado pela sua atenção e até nosso próximo encontro. Valeu!